Vamos falar um pouquinho de ciclo menstrual? Será que você conhece bem o seu ciclo? A gente aqui não vai ser professor, né? A gente não vai ficar falando sobre hormônio que sobe, hormônio que desce, a hipófise, o que ela faz, nada disso. Nós vamos fazer tudo resumidinho. Mas nós vamos falar de uma maneira que você possa entender algumas coisas que vão ser bem importantes na hora que a gente for falar de anticoncepcional, por exemplo. Então vamos lá. Um ciclo menstrual normal, ele dura ali entre o primeiro dia de uma menstruação e o primeiro dia da menstruação seguinte, entre 21 e 35 dias. Então, se o seu ciclo tem mais de 21 e menos de 35 dias, fique tranquila, porque você tem um ciclo normal. E o ciclo menstrual precisa vir todo mês reguladinho, assim, 30 em 30 dias, 25 em 25 dias, 28 em 28 dias? Não. Inclusive, eu acho que a maior parte das mulheres não tem esse ciclo que é um reloginho. Ele pode vir 27, no outro 29, em um 28, aí 26, aí 30, e tá tudo bem. Não é um problema. Outra coisa que é uma queixa comum: "Ai, doutor Norberto, esse mês aqui eu menstruei 2 vezes". Minhas queridas, pensa bem, o seu ciclo menstrual, ele respeita um período, mas ele não respeita calendário, ele nem sabe que existe calendário. Então vamos pegar um ciclo, aquele ciclo de livro, aquele padrãozinho, assim, de 28 dias. Se você tem um ciclo de 28 dias e você menstrua no dia primeiro, você vai menstruar de novo no dia 29. 2 menstruações no mesmo mês. E tá tudo bem, tá tudo normal, tá? Se você tem um ciclo de 25 dias, você vai menstruar no dia 3 e no dia 28 e tá tudo normal, fica tranquila, tá tudo bem. Você pode ter 2 ciclos no mesmo mês e tá normal. Agora, se você menstrua no dia primeiro e no dia 15, lembra que a gente falou que o ciclo normal é de 21 a 35? Ciclos de 15 dias não são normais. E se os seus ciclos tiverem mais do que 35 dias? Também não são normais. Ciclos maiores do que 35 dias, eles podem ser ciclos anovulatórios, ciclos que não ovulam. Aí você vai precisar de uma consulta para descobrir o que está acontecendo. E quais são as fases do ciclo menstrual? Você sabe? Para explicar para vocês sobre as fases do ciclo menstrual, a gente vai usar um ciclo padrão de 28 dias, tá? Lembrando, a gente sempre começa a contar o ciclo a partir do primeiro dia da menstruação. Começou a sangrar, primeiro dia da menstruação. Essa primeira fase do ciclo é a fase folicular, tá? E por que folicular? Porque lá quando você menstrua, o seu estrogênio e a progesterona estão bem baixinhos. Aí lá na hipófise tem um hormônio que chama FSH, que isso também não vem muito ao caso, mas que vai estimular o estrogênio, que vai lá no ovário, vai pegar 4, 5, 6 folículos e vai começar a fazer crescer. E eles vão formando cistinhos. E desses 4, 5, eles vão crescendo, crescendo, crescendo. E quando chegar no 14º dia, só um vai ser liberado normalmente. Tá? Um óvulo. E os outros? Os outros vão evoluir. Então, essa primeira fase, onde os folículos crescem, é a fase folicular. No 14º dia, um óvulo é liberado. Pode ser liberado 2? Pode, mas é mais difícil. E 3? Também, mas é mais difícil ainda. Quando você tem ovulação, aí acaba a fase folicular e nesse cistinho que liberou o óvulo, nessa capinha que chama corpo lúteo, ela vai começar a produzir progesterona. E aí a gente começa a fase lútea. Então, na primeira fase, cresce o folículo, libera o óvulo. E na segunda fase, aquele endométrio que estava bem fininho, que começou a crescer, ele vai ficar grossinho, ele vai ficar cheio de veia, vai ficar cheio de artéria. Por quê? Porque se esse óvulo que você liberou encontrar com o espermatozoide, for fecundado, a hora que ele voltar para dentro do útero, ele vai precisar de um endométrio que tenha bastante sangue para ele grudar ali, para ele se fixar ali e para ele poder nutrir esse embriãozinho que está se formando. Então, primeira fase, folicular, crescimento do folículo, liberação do óvulo. Segunda fase, fase lútea,
o endométrio, aquela pelezinha de dentro do útero, vai começar a ficar cheia de veia, cheia de artéria, cheia de sangue, para poder nutrir o embriãozinho que vai se formar. E se você não engravidou? Se você não engravidou, a produção de hormônio por esse corpo lúteo, pelaquela capinha do óvulo, começa a cair. Começando a cair, essas veinhas e essas artérias, elas se fecham. E aí aquele tecido fica sem oxigênio e meio que ele morre, e ele descama, e aí você menstrua de novo. Então, isso é o ciclo menstrual. É uma primeira fase onde vai preparando os folículos para você ovular. Você ovula, uma segunda fase onde vai preparando o endométrio para receber o embriãozinho que está chegando. Se receber, a produção da progesterona vai continuar e o embriãozinho vai crescer. E se não tiver embriãozinho, se você não engravidar, essa progesterona vai baixar, essas veias e essas artérias vão diminuir, vai ficar sem sangue e esse tecido vai morrer, vai descamar. E quando descama, você menstrua de novo. E aí? E aí começa tudo de novo. Primeiro dia do ciclo, estrogênio e progesterona baixo, começa a subir estrogênio, começa a fase folicular e assim sucessivamente, por todos os anos que a mulher tiver dentro da sua idade fértil, até chegar à fase da menopausa. Mas isso é assunto para uma outra conversa.